Vou colocar essa frequência de vocês aí, enquanto eu apago aqui essa aula aqui do oitavo. Gente, ó, hoje a gente vai partir para um capítulo 4. Certo? Cadê o livro aqui de vocês? Aqui. Aqui mesmo, quarta-feira que tá lá, tá certo. Ó, abro aí para mim no capítulo 4. Capítulo 4. A página 68. A gente vai... Ó, aquelas questões... Ficou um monte de questões aí do finalzinho do capítulo 3, né? Depois matemática a mais, que tem muitos exercícios bem interessantes aí, tá bom? Eu até naquela atividade extra que eu passei, eu tirei, eu acho que umas 2 questões daqui, né? Se você olhar direitinho, conferir aqui na matemática a mais, você vai encontrar, eu acho que eu coloquei umas 2 questões daqui lá, né? E aí, na página 65 ficou um monte de questões também referente a equações irracionais, tá bom? E assim, pessoal, essas equações irracionais são, de fato, que 90% da nosso simulado desse período agora, segundo dessa outra etapa, obviamente foi o que a gente teve mais tempo de ver. Essa parte do capítulo 4 é uma parte mais simples, né? Mas vocês já tiveram contato com essa ideia de produto cartesiano, par ordenado, essas coisas aí, eu acho que vocês já viram alguma vez na vida de vocês. Então, vai ficar mais... Essa parte introdutória fica mais viável da gente também estar cobrando no simulado, tá bom? Mas, se for para colocar numa balança, as equações irracionais são as que pesariam mais, tá bom? Que tinham um peso maior na prova, tá bom? É claro que eu não vou colocar equações irracionais limitadas em relação ao tempo, as coisas enormes para você ficar num tempo que ainda eu acredito que seja um tempo bom o suficiente, mas para não ter preocupação em relação ao tempo, vou colocar questões que é possível vocês resolverem dentro da ideia do tempo que é estabelecido, tá bom? Que, repito, é um tempo muito bom para a prova, para avaliação, tá certo? Então, isso são só 5 questões, né? 5 de álgebra e 5 de geometria. Mas vamos aqui, vamos conversar sobre esse capítulo 4. A gente precisa andar, né? Tá certo? O capítulo 3 ele é muito condensado porque a gente fez todo o estudo das equações do segundo grau, né? Tudo que a gente poderia ver de equações do segundo grau dentro do fundamental, do ensino fundamental, a gente viu, tá bom? Então, no capítulo 4, se você for olhar aí, ele vem trazendo um textozinho deixa eu só colocar aqui o meu resumozinho, né? Que eu sempre acompanho, ó, capítulo 4, então a gente vai falar de quê? De produto cartesiano, relação, é o que está escrito aí, né? Relação binária e função. Olha que esse capítulo 4 ele é bem... não, esquece que eu ia falar. Eu ia falar um bobeiro aqui agora. Eu ia dizer que ele era mais curto, mas não é não, viu? Quando a gente chegar aqui em função, aqui, minha gente, tem tanta função aqui que a gente nem imagina, tá bom? Função afim, aí a função, aí tem que ver as relações de função, se ela é bijetora, tem um monte de coisa para ver isso aqui. Então, vai ser também tão pouquinho não, esse conteúdo do capítulo 4. Mas vamos lá. Ó,
Então, quando ele começa aqui, ó, para começar, ele traz aqui uma introdução, certo? Na introdução dele aqui, ele vai falar para a gente a aplicação do produto cartesiano, certo? Do sistema de coordenadas no dia a dia, que ele diz aqui. Eu vou escrever aqui, ó, os sistemas de coordenadas do dia a dia. Aqui é a aplicação, né, minha gente? Aplicação. Então, o que é que eu enxergo aqui nessa aplicação? Eu enxergo 3 exemplos aqui. Por exemplo, um que vocês utilizam na geografia aí, que é latitude, longitude, né? E aqui eu vou colocar aqui um exemplo. Claro que é algo bem mais complexo. O GPS, né? O GPS ele mexe até com física quântica, né? Mas para a gente também dá um critério de sistemas de coordenadas, porque a gente vai se posicionar e tal, tá bom? Mas claro que tem várias outras aplicações, né? Por exemplo, há uma grande discussão agora, eu vou abrir essa observação sem nenhum cunho político, né, gente? Mas o que está acontecendo hoje é o seguinte: os satélites, né, que também eles utilizam o sistema de coordenadas, né? Os satélites eles têm uma posição, quando é colocado em órbita, ele tem uma posição, uma órbita X para ele fazer, certo? Ele não pode ser daquela órbita, não. É tanto que tem controladores, né, que ficam observando minuto a minuto, certo? Para que não tenha, porque no espaço também tem muito lixo, né? E pode ter alguns, como é que eu posso falar de maneira mais clara? Pode ter algum lixo espacial que colida com esse próprio satélite, ou um satélite contra outro satélite, por exemplo, e aí o prejuízo é enorme. Então, o que acontece? Os satélites, eles retiram fotografias, certo? Ao passar, por exemplo, ele dá uma órbita, sei lá, um satélite, provavelmente, se eu não estiver bem enganado, eles vão de acordo com a rotação da Terra, tá bom? Eles têm esse mesmo período de rotação da Terra. A rotação da Terra durante rotação, translação, eu não lembro direito aqui os conceitos, certo? Só sei que o que eu quero dizer para a gente aqui, para matemática, para não entrar já no fim da física, é que esse satélite, não importa a quantidade de vezes que ele passa por determinado espaço geográfico, ele retira fotografias ali e faz uma comparação entre essas fotografias. Então, o que está tendo hoje é uma discussão que estão dizendo que a Amazônia não está sendo queimada, desmatada e tal, mas as imagens dos satélites já mostram grandes áreas devastadas, né? Então, antes disso, quando a gente não tinha tecnologia em si, porque para manter um satélite custa bem, um custo muito alto. Eu acredito que o satélite que o Brasil tem é só com parceria. Se o Brasil tiver algum satélite no espaço, não passa de um. E eu ainda tenho dúvida se é só do Brasil o investimento, tá bom? Então, resumindo aqui a história. A aplicação também de telecomunicações, do que a gente tem de internet, embora a internet via satélite, ela é utilizada muito na área científica, não é muito para a gente, para a população em massa, certo? Mas tudo isso aí, ele deriva dessa questão do produto cartesiano, da ideia de plano cartesiano, para ser mais claro para vocês. Certo? Então, ele te traz aqui um textinho aqui, fala que das aplicações, né? A gente vê que a matemática ela não é algo morto aqui, né? No livro, ele é algo que se dá para aplicar, certo? Não é algo que é inventado, não. Isso aqui
acontece de fato. Então tá aqui algumas aplicações que ele vai trazer aí no início do livro, tá bom? Aí depois, quando ele fala aqui, ó, para começar, aí ele vem, ó, par ordenado, certo? Par ordenado. Então, eu vou seguir aqui até um certo ponto a ideia do livro, mas eu vou sair um pouco. Eu não gostei muito dessa ordem que ele trouxe aqui, tá bom? Não achei legal não, mas vamos aqui, ó. Então, se alguém tirou o print aí, tira o print. Se quiserem pesquisar mais aplicações aí, você pode pesquisar, é interessante, né? Vocês saibam também, se aprofundem, né, no conceito, tá bom? Mas é o que o livro trouxe e o que eu tenho de ideia para trazer para vocês sobre a aplicação, né? Bom, então eu vou apagar aqui. Tem mais aplicações, por exemplo, o Uber, o cara é francês, né? O Uber, ele é um aplicativo que ele o aplicativo, o software do aplicativo, ele faz o cálculo, certo? Da situação geográfica, onde o carro, ou seja, o carro do Uber, do cara que trabalha para a empresa, ele faz o cálculo de qual carro deve ser transferido para lá, obviamente, no aplicativo, quando você escolhe, que demore o menor tempo, ou seja, o que está mais próximo geograficamente falando. Então, isso vem daqui. É uma matemática, obviamente, que é de N dimensões, né? A gente tá aqui em R2, né? E a gente talvez veja R3, três dimensões, talvez, eu não acho que nem isso. Mas lá eu tenho N dimensões, né? A quantidade enorme de cálculos que o software faz no tempo bem pequeno, tá bom? Então aqui eu vou apagar isso aqui, tá bom? Essas aplicações aqui e já vou começar já a ideia do par ordenado, tá bom? Certo, gente? Posso ir, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat aqui, ver se o meu pé também tá dormente, só para esticar minha perna aqui, né, gente? Pronto. A Sara falou que pode ir, mas só um instante, viu, Sara? Que meu pé aqui bugou aqui. Eu tava em cima do meu pé. Nossa, que negócio chato. Pronto. Ó, vou lá. Ó, deixa eu ver aqui. Eu tenho que procurar aqui a melhor maneira de escrever para vocês aqui. Não tem jeito aqui, na idade mesmo. Ó, par ordenado. Par ordenado. Ó, gente, quando a gente tiver. O tempo que eu estudava, certo? Quando eu falo isso, parece que eu não estudo mais, né? Mas quando eu estudava, eu vi uma palavra dessa aqui nem ligava, né? Mas se você for um leitor crítico, certo? Um leitor crítico, aquele leitor que lê e tenta interpretar, tá bom? Então, ó, par é 2. Par, né? Par de sapato, né? Tá certo? É 2. Ordenado é ordem. Então, aqui, o que seria um par ordenado? São duas coisas que estão em ordem, né? Mas que coisas são essas? Aqui, eu estou falando, eu estou utilizando aqui a linguagem bem chula mesmo, para não dizer que eu tô falando na linguagem técnica matemática, tá certo? Então, ó, o par ordenado, minha gente, vai ser o quê, ó? O par ordenado, eu vou colocar aqui, ó. Agora aqui é a leitura mesmo, matemática. É o conjunto formado por dois números que obedece a uma determinada ordem. Olha só. O próprio nome já definiu, né? Que obedece a uma determinada ordem. Então não é de qualquer jeito, tá bom? Então, ó,
esses dois elementos, ó, esses dois elementos que ele fala aqui, deixa eu colocar, deixa eu construir mais outra ideia aqui. Deixa eu colocar mais outra ideia aqui. Ó. São dados dois elementos, x e y, né? Só falar uma coisa sobre o GPS, a ideia do Uber. Você percebe que eu falei do Uber, que tem a ideia do tempo, né? Qual é o carro que está mais próximo, que leva o menor intervalo de tempo para chegar onde você está. Aqui, ó, a gente vai... Quando eu falo de espaço geográfico, eu tenho só duas coordenadas, certo? Lá no Uber e lá no GPS, eu tenho três coordenadas, que vamos dizer assim, como a gente estava fazendo, latitude e longitude, e o tempo. São três coordenadas, são três grandezas. Ou, se você quiser, você pode botar comprimento e largura pelo tempo, certo? Também são três coordenadas, tá bom? A gente está no R2 aqui. Aqui é o R2, né? Duas dimensões. Aqui só tem duas dimensões. Lá repito, no GPS e no aplicativo do Uber, são três dimensões. R3, tá bom? Talvez vocês tenham até, agora não, que está na pandemia, dito que os cinemas nem retornaram. Você já deve ter ido para cinemas de três, como é que chama? Três dimensões, sei lá. Eu não lembro direito. Mas é mais ou menos isso. Do cinema lá é mentiroso, tá certo? Lá é só uma ilusão de ótica. Mas aqui não tem como mentir, não. Para a coisa funcionar, tem que ter três dimensões: o tempo, a latitude e a longitude. Então, ó, vão ser dados dois elementos, x e y, certo? Formamos dados dois elementos, são dados dois elementos x e y, formando um novo elemento. Vou já explicar isso aqui. Parece estranho, mas explico já. Formando um novo elemento, eu vou representar ele assim, ó, x, y, denominado, ó, aqui vai ficar claro, denominado por par ordenado. Pronto, foi onde eu queria chegar. Pronto, vou até destacar isso aqui, ó. O que é o par ordenado? É esse elemento aqui, ó. X, Y, certo? A gente vai chamar ele de par ordenado, certo? Então, ó, ele sempre vai vir assim, primeiro o X, depois o Y, tá certo? Tudo bem até aqui? Então, o par ordenado, ele é um conjunto formado por dois elementos, certo? Esses elementos, certo? Eles vão ser representados pela letra X e Y, ok? Aí, eles dois juntos, eles vão representar outro ente matemático, tá certo? Outro conceito matemático, que é o par ordenado, quando eu coloco um ao lado do outro. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta aqui sobre o par ordenado? Ele vai trazer também aqui deixa eu ver o que ele traz aqui, peraí. Não, ele vai definir quem é o X, quem é o Y no plano cartesiano. A gente vai fazer agora, né? Então, quem tirou o print, tira o print. Quem estiver copiando, acompanhando, copia aí que eu vou seguir. Deixa eu ver que hora que eu tenho já aqui. Tá cedo. Ainda tem tempo. 4h16. Vamos até 4h35, né? Tá bom. Se eu conseguir terminar esse conceito aqui de par ordenado, já é muita coisa, já é o suficiente. Deixa eu olhar aqui se alguém colocou aqui, se eu posso passar adiante. Alguma dúvida, pessoal, aí? Pronto, vou seguir, hein? O conceito do capítulo 4, o início, é fácil, tá bom? Então, vamos ver que seria esse x e y, né? Esse x e y. Vou colocar, isso aqui seria o par ordenado. Isso aqui já é o par ordenado, certo? Eu vou colocar aqui, ó, par ordenado. Ele vai colocar assim, ó. O x, o elemento x, esse carinha aqui, que vem primeiro,
e o Y que vem depois, em segundo lugar, questão de posição primeiro e segundo é muito importante, né? É igual a ideia. Se eu tiver um pódio, minha gente, se eu tiver um pódio, ó, se eu tiver um pódio, primeiro, segundo e terceiro. Se eu tiver 3 pessoas, sei lá, a Ana, certo? O Caio e o Felipe. Sei lá, João. Pronto. De quantas maneiras distintas eu posso agrupar essas pessoas aqui? Aqui, nessa ideia de posição, a ordem, ela altera a situação. Por exemplo, se eu colocar a Ana em primeiro lugar, aí eu colocar o Caio e o João em terceiro lugar, é uma possibilidade. Então, se eu mudar esses 3 aqui, se eu botar o João aqui em primeiro lugar, a Ana em segundo agora, e o Caio em terceiro, já é outra possibilidade. Tá? Então, aqui também a ordem, ela vai alterar a situação. Como se eu tivesse se eu falasse assim, ó, de quantas maneiras eu poderia organizar essas 3 pessoas, a Ana, o Caio e o João, para uma comissão para o Grêmio escolar, certo? Então a ordem não ia alterar, porque seriam eles 3, a mesma pessoa. Se eu escolhesse a Ana, o Caio e o João, e eu escolhesse o João, a Ana e o Caio, daria a mesma coisa. Aqui não. Na questão de posição, é uma questão, estou falando posição geográfica, ela é de extrema importância, porque muda tudo, tá? Você muda tudo, tá bom? Tá certo? Então, ó, o X e o X, ele é esse primeiro elemento X, a gente vai chamar ele vai chamar ele de a primeira ordenada, ordenada não, coordenada, certo? Primeira coordenada. Essa primeira coordenada, a gente vai chamar ele de abscissa, é como se fosse junto, né? Ou um termo que eu nunca vi na minha vida, que é só no livro de vocês aí, olha aí, viu? Estudando e aprendendo. Não existe o contrário, né? Aprendendo e estudando. Pode até ser que tenha, mas ele chama de antecedente do par. Esse termo aqui é muito. Eu não cheguei a ver, não, tá? Antecedente do par é o que vem antes, tá certo? Só isso, mas tudo bem. Vai que aparece numa questão aí, uma coisa desse tipo, tá bom? Aí o Y. O Y é a segunda. Se o X é a primeira coordenada, o Y é a segunda coordenada. A gente vai chamar ele, o Y, a gente vai chamar ele de ordenada, certo? A gente pode chamar ele de ordenada, que é o mais comum, ou a gente pode chamar de consequente do par, ou consecutivo. Vamos estar consecutivo? Consecutivo do par. Certo? Aí veja aqui o exemplo. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó. 2 e 5. Cuidado, gente, não é 2,5 não. É 2 e o 5, certo? Esse 2 e 5, ele é o par ordenado. Ele é o par ordenado. Em que? Em que o primeiro elemento é o 2 e o segundo elemento é o 5.
Ok? Tudo tranquilo aqui? Deu print aí para a gente continuar a ideia? Então, ó, recapitulando aqui, o conceito de par ordenado são duas coisas, ou seja, dois números, que eles vão vir em uma ordem, há uma sequência lógica para eles existirem, certo? O primeiro vai ser sempre o x, o segundo vai ser sempre o y. O primeiro elemento é x, o segundo é o y. Né? Aí esse x a gente vai chamar ele de abscissa, ou antecessor do par. O y a gente vai chamar ele de ordenada, ou consecutivo do par. Né? Certo? Bom. A gente poderia também chamar o y de sucessor do par. Né? Nada impede, né? Tá bom? Se um é o antecessor, o outro poderia ser o sucessor, não teria problema. Tá bom? Certo? Aí, a gente faz essa leitura aí, tá bom? 2 e 5, certo? É o meu par ordenado. A gente está lutando aqui com números positivos, mas poderia muito bem vir aí menos 2 e 5. Ou 2 e menos 5. Ou menos 2 e menos 5. Tanto faz. Pode ser tanto os dois positivos, tanto os dois negativos, quanto os dois positivo, negativo, negativo, positivo. Não interessa, tá bom? Então, deixa só um tempo, deixa eu tirar só o meu travesseiro aqui para não atrapalhar aqui. O finalzinho tá dando para entender aqui, minha gente. A minha letra ficou só os garranchos, porque ficou ruim de copiar aqui, ó. 2 e 5 é o par ordenado, em que o primeiro elemento é o 2 e o segundo elemento é o 5. Tá dando para entender, né? Eu vou lá, pode continuar, né? 6 e 24. 6 e 24. 4 e 24. Pronto, vou aqui. 6 e 24. Vou apagar, hein? Pronto, olha só aqui. Vou apagar aqui, até aqui. Ó, eu tenho aqui esse par ordenado 2 e 5, correto? Mas, se eu tivesse esse par ordenado assim, ó, 5 e 2, e aí? E aí? O que ia fazer aqui? Mudar alguma coisa? Será que é o mesmo desse? Não é, né? Certo? Esse par aqui, ele é outro par ordenado, porque, ó, deixa eu escrever o que eu coloquei aqui. É o par ordenado em que? É o par ordenado em que o primeiro elemento é o 5 e o segundo 2. Então já mudou. Então, o que convém a gente frisar? Convém a gente afirmar? Então, convém destacar que, 2 pontos, x e y é diferente de yx. Certo? Logo, não vou botar aqui não. Estruturalmente correto. Logo, os pares, 2 pontos, 2 e 5 é diferente de 5 e 2. Certo? Eles são, também se eu colocar aqui do lado, fica estruturalmente errado. Deixa eu apagar aqui. Logo, 2 e 5 é diferente de 5 e 2. Certo? Então, logo os pares 2 e 5, né, são diferentes entre si. Certo? Diferentes entre si, destacar aqui, ó, pela ordem
de seus elementos. Correto? Consegui definir o que era par ordenado. O que era par ordenado. O que era, não. O que é par ordenado. Tá certo? Minha gente, até aqui, tudo bem? Alguma pergunta? Será que tem... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que existe a possibilidade de nós termos dois pares ordenados equivalentes, iguais? E aí? Vocês acham que tem sim ou não? A minha pergunta foi muito mais elaborada. Foi péssima. Não devia nem ter perguntado isso. Porque, assim, do ponto de vista algébrico, que é o que a gente está estudando, certo? A gente pode ter, mas do ponto de vista geométrico, quando a gente fala de posição, certo? A gente não tem. Vou já explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Mas então deixa eu voltar aqui, ó. Quando é que dois pares ordenados vão ser iguais? Deixa eu colocar essa observação. Posso apagar isso aqui? Posso. Deixa eu dar uma olhada. Pode, né? Peraí. Pode, né? Pode. Vou lá. Ó, vamos ver aqui, ó. Vocês vão entender o que eu tô quase querendo dizer. Então, presta atenção assim, ó. Situação. Deixa eu colocar aqui a observação. Observação. Dois pares, ó. Não há nada que impeça, dentro do ponto de vista geométrico não, algébrico, que dois pares ordenados sejam iguais, né? Então, dois pares ordenados são iguais somente se eles tiverem tanto os primeiros quanto os segundos elementos iguais. Vou colocar aqui iguais entre si, certo? Então, presta atenção aqui, ó. Ó, se eu tenho um par XY e eu digo que ele é igual ao AB, isso só acontece, esse símbolo aqui quer dizer se e somente se. Se somente se, x é igual a e y é igual a b. Né? Ó, o que eu fiz aqui, ó? Se esses dois pares são iguais, esse cara daqui é obrigatoriamente igual a esse cara daqui. Aí o outro par, o outro elemento, esse cara daqui é igual a esse daqui. Vamos ver o exemplo? Ó? Vamos ver aqui. Se eu tiver 1 e 1, eles podem até ser iguais entre si, né? Ó, um par 1 e 1, x é 1 e y é 1. Esse cara, ele vai ser igual a 1 e 1. Tá bom? Então, você vai ter que sempre seguir essa ordem. Ó. Eles só são equivalentes se o x, se o primeiro elemento aqui, que é o x, for igual nos dois, e o segundo elemento, o y, for iguais também nos dois. Tá bom? Tá certo? Até aqui tudo bem?
Ver se dá tempo da gente entrar na ideia de plano cartesiano. O plano cartesiano, pessoal, a história da matemática, ele foi aperfeiçoado, na verdade foi criado pelo filósofo René Descartes, certo? Tem um pouco de mito na história dele, né? Fala que ele não era assim, um brilhante matemático, mas era um cara dentro da filosofia de muito respaldo, respeito. Ele foi ser tipo um auxiliar. Como é que eu posso falar para vocês? No barco, né, na época das grandes navegações, ficava uma pessoa lá no mastro do barco, né, ficava aquela pessoa lá observando, vamos dizer assim, o cara que era quase o controlador, vamos dizer assim, né, para falar para onde é que ia, para onde é que não ia, e ele ficava embaixo, tá bom? Aí a pessoa lá de cima do mastro gritava para ele uma determinada coordenada, aí ele, da base do mastro, gritava para o cara que estava lá no leme, não sei como é que fala aquilo lá, âncora não é não, âncora que segura o barco, tá? Ou tipo a direção do carro do barco, tá bom? Ver se vocês me entendem. Aí, se você for olhar, uma coisa bem interessante, ó, se você for olhar aqui, ó, a pessoa estava lá, a pessoa estava aqui, ó, aí aqui tem uma pessoa aqui, né, ó, tem a bandeira, né, certo? A bandeira aqui. Aí tá aqui o mastro do barco. Aí ele tava aqui na base do barco, né? Aí tinha o cara que tava controlando aqui o barco aqui, certo? Se você for olhar, ó, o plano cartesiano, ele tem essa estrutura aqui, ó. Esse eixo vertical e esse eixo horizontal, né? Então ele visualizou. Engraçado que geralmente quase tudo na ciência, né? Às vezes é descoberto assim por acaso, né? A gente vê aí a nova vacina da Rússia, né? Que é uma piada. Não dá bem para seguir assim, né? Porque tem que ter uma certa coerência, né? Vai que a pessoa, né? Mas é que nem a história do remédio para enjoo. Né, eu acho que eu nem sonhava em nascer na década de 70, 80, início da 80. Tinha um remédio que ele era muito eficaz para enjoo. As mulheres, geralmente, quando estão gestantes, elas sentem enjoo, né? Essas mulheres começaram a ingerir esse remédio e, de fato, era eficaz para enjoo. Só que os filhos dessas mulheres nasciam deformados, sem braço, sem perna, por conta do quê? Aí fizeram um teste e descobriram, acabou a aula, né, gente? Já são só para mim concluir aqui a ideia, aí fizeram lá mais testes, né, científicos, e descobriram que o remédio era que estava causando essas deformações nas crianças. Resumindo a história, essa vacina da Rússia, ela pode muito, vamos dizer assim, desprestigiar, desvalorizar as outras que estão tendo um critério porque na ciência você precisa seguir um certo critério, né? É a mesma coisa aqui, ele visualizou, né, dentro do ponto de vista dele real, né, que ele poderia resolver essa situação aqui. A gente vai ver um pouco mais na frente. Se ele fosse ligar esse ponto desse cara aqui, ó, é o ponto mais alto, ao ponto desse cara que está aqui, né, ó, tá certo? A informação seria mais rápida, né? Aí vem o critério, né? A distância entre dois pontos, a menor distância entre dois pontos é uma reta, e aí foi o ban da geometria, tanto da geometria analítica como a geometria espacial, que é essas que eu acredito que vocês estão estudando, tá bom? Minha gente, eu vou ficar até aqui para ordenar, porque não dá tempo para a gente ver mais nada sobre o plano cartesiano, mas aqui eu já dei um spoilerzinho do que seria, de onde saiu, originou aqui a história do plano cartesiano com René Descartes, tá bom? Minha gente, muito obrigado, certo? Valeu, até amanhã. Tchau, pessoal.